Opa, aqui é o Beto Mendes do Mogi da Cruzada e hoje eu tenho a imensa satisfação de te apresentar uma grande figura da ortodontia nacional. Eu estou hoje com o professor Jurandir Barbosa, ele que é mestre, especialista, mestre e doutor em ortodontia. Eu estou hoje em Jundiaí, na cidade do Jurandir Barbosa, e eu quero que vocês conheçam essa grande figura, esse grande nome, esse grande ícone da ortodontia nacional. Então, com vocês, Jurandir Barbosa. Jurandir, bem-vindo à nossa entrevista e eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência qual é a sua história dentro da ortodontia. Como que você começou nessa história de ortodontia ou até antes da ortodontia? Conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está assistindo você agora. Muito bem, eu sou filho de uma família bastante humilde, que lutou muito para sobreviver. Eu nasci na roça e aos 14 anos que eu vim residir dentro da cidade. Meu pai era barbeiro, foi um grande herói. Hoje, ser cabeleireiro ganha muito dinheiro, mas naquela época era barbeiro, ele trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, e eu digo que ele foi um grande herói de conseguir me formar. Com muita dificuldade, porque muitas pessoas que me vê hoje, poxa, mas essa é a realidade sua, mas não é a minha. Eu vou dizer a minha realidade. Quer dizer, eu, para poder me formar dentista, eu tive que vender linguiça de bicicleta nos fins de semana, para eu poder me formar dentista. Então isso me deu a vida se apresentou dessa forma para mim, e com muita galhardia a gente chegou no ponto que a gente está, mas com muita luta, com muita dificuldade. E fiz o meu graduação na PUC de Campinas, e nessa época que eu tive necessidade de fazer isso, né? Depois me formei, montei o consultório com dificuldade, e 2 anos depois eu percebi que de ortodontia eu não sabia nada, né? O curso de graduação só dá uma pequeniníssima informação, então eu não sabia nem indicar paciente de ortodontia. Aquilo me incomodou, falei, eu quero conhecer um pouco isso. E fui fazer o meu primeiro curso de taipodonto com o professor Interlander na fazendinha dele lá em Bragança Paulista. Fiquei lá 19 dias, no mês de julho de 72, e ali eu conheci o Dr. Décio Rodrigues Martins, que foi o meu coordenador lá em Bauru. E como eu não tinha vício nenhum, eu devo ter sido um aluno bom no taipodonto, porque tinha muitos que já faziam ortodontia e eu nunca tinha feito nada, né? Então devo ter sido um aluno que mostrei algum trabalho para o Dr. Décio. O Dr. Décio estava montando a equipe de mestrado dele lá em Bauru, e ele me convidou se eu não queria ir para Bauru como auxiliar de ensino na USP de Bauru. Poxa, aquilo para mim foi um presente de Deus, né? Ir estudar, fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, e ainda tendo um recurso financeiro, que não precisava mais vender linguiça de bicicleta. Então fui para Bauru e fiz o curso de 3 anos, 73, 74, 75, foi um curso maravilhoso, dedicação exclusiva, de segunda a sexta, e sábado e domingo tinha que estudar para a outra semana voltar para a faculdade, né? E nesses fins de semana eu vinha para Jundiaí e tocava meus pacientes ainda aqui. Fim de semana? Porque o salário de auxiliar de ensino é uma ajuda de custo, né? Uma cesta básica hoje, eu diria assim, né? Então eu tinha que trabalhar. Aquilo não era sustento de ninguém, não. E eu aprendi a ortodontia, e eu acho que a ortodontia ela é essencialmente clínica. E naquela época a USP de Bauru tinha como objetivo ter todos os professores com dedicação exclusiva. E eu achava isso, para um ortodontista, você ser um professor de escrivaninha e não ter consultório. O consultório é um grande laboratório, né? Com certeza. É ali que se aplica aquilo que se aprendeu, né? Então eu pedi afastamento da faculdade
e vim embora para Jundiaí. Foi assim uma decisão que tanto podia dar muito certo como deu, como poderia dar muito errado, mas como eu sempre tive fé e lutei, nunca foi fácil para mim nada, então eu não tenho medo de trabalho, né? Então vim e montei meu consultório, logo na sequência fui convidado para dar aula e estou militando ainda como professor até agora. Essa é mais ou menos a minha vida, aquela que vocês não conhecem. Muito legal. A outra maioria de vocês conhece como professor que dou aula em tanto lugar aí, né? Mas é por aí. E o pessoal confunde muito. Eu mesmo achava que o senhor morasse em Campinas. Muita gente acha que a sua residência é em Campinas porque você... Como é que é? O seu curso é em Campinas? Um dos cursos. Na verdade, o meu QG de ensino sempre foi Campinas. Sim. Sempre foi Campinas, né? Então, na área ortodôntica, quer dizer, os meus alunos são essencialmente de Campinas. Então, me conhecem por Campinas e penso até, às vezes a pessoa faz um curso inteiro achando que eu moro em Campinas. Mas a minha clínica aqui em Jundiaí, moro aqui em Jundiaí, nascido e criado aqui, mas a área de ensino eu posso colocar como eu sou um filho de Campinas. Muito legal. Hoje a gente estava conversando mais cedo e o professor Jurandir me falou uma coisa que eu achei muito interessante, uma frase que eu achei muito interessante. Ele estava falando sobre ter informação sobre uma tecnologia ou uma técnica e ter formação sobre essa tecnologia ou técnica. E quando hoje em dia as coisas estão muito diferentes, mesmo da época que eu fiz o meu curso de especialização, para a gente entrar no curso de especialização era uma coisa mais complicada. A gente vê pela história do professor Jurandir que ele fez a especialização, demorou, tinha que ficar muito tempo estudando, depois mestrado foi a mesma coisa, depois doutorado também. Então o que acontece? Hoje em dia a gente tem uma facilidade para fazer curso, que a gente não precisa ficar o tempo inteiro lá, a gente faz um curso de fim de semana e muitas vezes um curso tão rápido, ele dá muito mais informação do que a formação. Eu achei fantástico essa sua colocação, porque tem gente que pega uma informação e já acha que sabe fazer. Uma coisa que eu falo muito é que o conhecimento só realmente seu depois que você experiencia esse conhecimento, pôr na prática. Então acho fundamental um profissional ter essa informação e não achar que ele conhece isso ainda. Aliás, conhecer ele conhece, mas ele não sabe isso ainda, porque ele só vai realmente dominar aquilo, aquele conhecimento é dele, quando ele põe a mão, ele põe em prática aquilo que ele aprendeu. E eu estou falando isso porque eu sei que o seu curso você dá um curso sobre autoligado, tô certo? Certo. Qual que é o sistema que o senhor usa? Como que é esse curso? Bom, eu dou um curso de credenciamento no sistema DEIMO. Então, existe o bracket autoligado, existe o sistema autoligado. Então, eu dou aula sobre o sistema autoligado do DEIMO. Então, nós damos esse curso em Campinas, damos esse curso em Vila Velha, mas o que mais me atrai é de fato Campinas, onde a gente dá um curso de 6 módulos de um dia a cada 60 dias. Isso me parece um pouco estranho, só que o sistema autoligado, como a gente atende paciente de 60 dias, eu quero dar oportunidade para esse aluno vir, ele aprendeu o conceito, ele já começar a aplicar no consultório e antes de terminar o curso ele já tem pastas de pacientes que ele traz para a gente ajudar a fazer o planejamento. Então não eu podia dar um curso intensivo de 5 dias, mas é muita informação concentrada e depois o aluno não tem mais contato comigo e ele fica perdido. Então, de 60 dias, um dia é o ideal. Eu achei essa informação top, porque
Realmente é a história de ter uma formação num sistema e não simplesmente uma informação. Essa história de você aprende conceito, aplica isso, experiencia esse conceito, continua em contato com quem está te ensinando isso. Eu achei fantástico e, na minha opinião, é a melhor metodologia para se aprender. Ter o conceito, ter a oportunidade de aplicar e tirar as dúvidas. E como que você começou a aplicar esse sistema? Como que foi essa história do autoligado na sua vida? Dia 9/9/99, é uma data fácil de guardar, que nós trouxemos o professor Voldores, do Canadá, o primeiro professor que veio dar aula sobre autoligado aqui no Brasil, o sistema ativo dele. E ele, nessa aula, ele mostrou o quanto tempo nós gastávamos para amarrar e desamarrar, a justificativa dele para que a gente adotasse o autoligado. E ele mostrou que quem atendia 30 pacientes e gastava 10 minutos para amarrar e desamarrar o arco, levava 5 horas por dia amarrando e desamarrando o arco. E o autoligado, você gasta 1 minuto para você amarrar e desamarrar, né, para você fechar e abrir o clipe. Então aquilo para mim me jogou o autoligado, quer dizer, para mim aquilo já era a justificativa. Portanto, eu troquei o braço convencional pelo autoligado e toquei minha vida com a mesma biomecânica. Bom, aí eu fui me aperfeiçoando no autoligado, colocando outros tipos de braques, até chegar no Deimo, que o Deimo tem um sistema, onde ele respeita o sistema mastigatório como um todo. Então ele tem o binômio bract e fio de alta tecnologia. Ele respeita a competência labial, o equilíbrio muscular do nosso paciente. A maioria dos nossos pacientes tem problema respiratório e a maioria nem sabe que existe otorrino e fono. E aí o Deimo ele coloca no sistema dele análise da autocinese, análise de levantamento de mordida em todos os casos. Claro que tem exceção, e as exceções sempre são paciente com problema periodontal. Esse não tem técnica boa para resolver, você tem que fazer alguma coisa lá para manter o dente no lugar e depois explicar com o profissional da área. Ele fala de fios cubernatais, ele fala em atendimento a cada 10 semanas, quer dizer, 2 meses e meio, nós atendemos de 2 em 2 meses. Isso fez a minha clínica dobrar o número de pacientes, isso fez a minha clínica gerar mais honorários para mim, apesar do bracket comparado com os outros, ele ser mais caro, mas ele é um bracket mais caro que te dá mais rendimento, porque ele tem uma alta performance. Quer dizer, então, ele com a alta tecnologia dele tem uma alta performance. Então foi assim que foi acontecendo até chegar nesse momento. Então, nesse momento, eu acho que o sistema Deimo é o que dá melhor resultado, na minha mão. Tá? Como eu tenho uma mente muito aberta, graças a Deus, Deus me criou assim, eu não fico preso a isso. Porque se alguém inventar alguma coisa melhor do que isso aí, eu estou sempre muito atento a aplicar. Por que não? Quer dizer, se eu fosse aplicar aquilo que eu aprendi originalmente, eu estaria fazendo banda em todos os dentes até hoje. Isso seria um absurdo, não é verdade? Sim. Então, hoje eu digo que o Deimo é o melhor. Na minha mão, o Deimo é o melhor. Pode ser que amanhã apareça um outro mais inteligente que o Deimo, uma empresa mais inteligente que a Ormco, que possa fazer alguma coisa que a gente possa estar aplicando com resultados melhores. A minha ideia sempre é o melhor resultado, por isso eu sempre usei o melhor material, porque a pessoa quer o melhor resultado com material com pouca tecnologia, não bate essas duas coisas. Quer dizer, a alta tecnologia, ela tem custo, mas ela te dá resultado, ela te dá honorários no final do tratamento muito maior do que tem agora. Essa conta que eu achei muito interessante, que eu vi o professor fazendo, em relação a custo e resultado. Esse custo que a maioria dos colegas pensa na hora de fazer uma compra é um pensamento totalmente equivocado. No Connexor, como que é o tema da sua palestra no Connexor? Autoligado de excelência,
vantagens e limites sem milagre. Olha só, vantagens e limites sem milagres. E nessa aula ele faz a conta, eu vi a aula dele sobre isso, ele faz a conta te mostrando como que é vantajoso você usar uma tecnologia, um aparelho com alta tecnologia, porque ele vai te dar resultados melhores. Isso fica muito óbvio na hora que ele faz a conta. Às vezes o colega pensa, não, mas é um bracket mais caro, eu vou comprar um bracket mais caro, eu vou ter um retorno menor. Mas não, ele consegue mostrar com conta como o retorno é melhor. Inclusive a aula que eu assisti dele, a conta que ele fez, que eu fiquei impressionado, é que se você ganha um bracket de uma tecnologia inferior, se você não compra, se você ganha, você ainda tem um resultado melhor pagando um bracket mais caro que tem uma tecnologia, um material mais caro que tem uma tecnologia melhor. E todos essas sacadas que você tem sobre ortodontia, sobre como trabalhar da melhor forma com excelência, não vendendo uma ideia errada, porque é sem milagres, né? Ele realmente mostra tudo isso. Também, se o colega quiser, ele encontra, você tem um livro, né, o Pink, né, o rosa, que foi o livro, o último agora. São 2 livros, né? A Busca da Perfeição Clínica, que é o preto, e o que você lançou agora, que é sobre autoligado. Que é só sobre autoligado. Dentro do livro você encontra todas essas informações, todo o conceito. Tem 35 casos clínicos aqui tratados, tem 2 casos clínicos do professor Frost dos Estados Unidos, todos com comprovação científica. Aqui tem como fazer uma colagem de acordo com o Tom Pitts para criar a linha do sorriso. Aqui tem dicas de como fazer essa colagem. Aqui tem dicas de como você conversar com o seu paciente. Quer dizer, tem formas de conversar que eu aprendi no MBA na área de saúde, porque o paciente, quando ele pergunta em quantas vezes você divide, eu não falo em quantas vezes eu divido, eu deixo que ele fale. Como você faz isso? Falando para ele, você, sem interferir na sua economia familiar, em quantas vezes você quer dividir? E eu estou pensando que eu vou dividir em 20 vezes, e ele muitas vezes diz para mim, posso dividir em 3, em 4, 5? Você devolve a pergunta. Claro, eu que estou negociando com ele, não ele comigo. Porque a hora que eu falar, ele passou a negociar comigo. Sim. E aí ele pode falar assim, posso dividir em 24? Eu estou querendo dividir em 20, eu vou ser uma pessoa que não vai aceitar a proposta dele. Ao passo que se eu falo para ele, em quantas vezes você quer dividir, ele vai fazer as contas dele, ele vai falar. Claro que tem pessoas que querem falar, comigo nunca aconteceu. Eu quero dividir em 60 vezes. Aí eu vou falar para ele, aqui não é Casa Bahia, pronto. Entendeu? Aqui é um consultório de alta performance, de excelência. Então tem todas essas dicas tem nesse livro aqui. E além dele ser um grande book de correções de corredor bucal, correções de um sorriso que não era bonito e ficou maravilhoso, correções de faces com discrepâncias esqueléticas severas, que foi feita cirurgia ortognática, passo a passo. Enfim, quem tem esse livro aqui, ele acaba tendo um grande book para ele poder apresentar para os pacientes dele como é que pode ser feita uma ortodontia bem feita. E esse daqui é o primeiro livro que tem 800 páginas, esse aqui tem 500 e tanto, e esse aqui eu diria que é para todos os dentistas, mas tem a ortodontia, tem periodontia, tem cirurgia, tem tudo aí. Pô, que interessante. Eu reconheço as pessoas, professor. Eu queria agradecer muito essa dica que você deu. Vocês entenderam o que ele faz, né? Ele inverte a situação. O paciente começa a negociar com ele e ele inverte. Ele que vai negociar. Ele faz uma inversão aí e funciona super bem, né? Mas eu reconheço os profissionais que eu trabalho, que eu entrevisto, enfim, que eu convivo, pelos resultados que ele tem. Porque tem muita gente que fala, tem uma fala bonita, uma fala muito persuasiva, mas quando se trata de resultados, a gente não vê o resultado. E é o contrário com essas pessoas que têm resultado.
Muitas vezes a pessoa tem resultado e não é uma pessoa nem que fica falando. E eu te reconheço como uma pessoa que tem grandes resultados na sua profissão. Eu vejo que você é apaixonado pela ortodontia. Quando você fala, você tem um desprendimento enorme para poder ensinar o que você sabe. Você tem são duas bíblias da ortodontia que a gente tem aqui. Se o colega, se ele quiser entrar em contato com você para poder ter mais um pouquinho do Jurandir Barbosa, para ter um curso, onde que ele pode me dar um endereço de contato, um telefone, um e-mail, como que ele pode, ou ele quer comprar o livro para poder aprender, onde que ele acha esse contato? Os livros estão em todas as livrarias. A negociação que eu fiz com a editora, que eu não vendo o livro, e sim a editora que vende, né? Sim. Com relação aos cursos, o telefone aqui do consultório, que a secretária Patrícia, que toma conta disso, é 11, que é o código aqui de Jundiaí, 4586-8133. Ela tem todas as informações de todos os cursos que a gente dá, abre novas turmas, enfim. Esse é o primeiro contato. E também, esse é o telefone do Instituto Barbosa. Uhum. Se tiver alguém interessado em fazer um tratamento, indicar um tratamento para o professor Jurandir, é com a Patrícia também. Com a Patrícia, esse mesmo telefone. Ótimo. Professor, eu sei que você tem filhos que fizeram odontologia porque eles se inspiraram no seu sucesso. E a gente, eu acho que isso é dádiva para eles mesmo, é mérito que eles têm, por isso que eles vieram como filhos, seus filhos. E se você hoje tivesse que dar uma dica para o colega que está assistindo a gente agora, aquela dica que você daria para os seus filhos, a sua melhor dica, aquela dica que você daria para a pessoa que você realmente quer ver crescer na vida. Porque tem muito colega hoje na ortodontia que reclama sobre a prostituição da profissão, que eu vou terminar esse curso e vou começar um outro, porque a ortodontia hoje em dia não está o que era antes. Se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, para ela poder se direcionar melhor na vida, que dica que você daria para esse nosso colega? Bom, vocês já ouviram a minha origem, né? Bastante humilde. Então eu poderia dizer assim, todos nós, todo ser humano tem virtude e tem não virtude. Eu sempre me apoiei na virtude de todos que se aproximaram de mim ou eu me aproximei. Porque a não virtude, se eu reconhecer a não virtude nele, ela não me interessa, porque ela já inicia como uma não virtude. Por isso que eu me aproximei de grandes mestres mundiais da ortodontia, fiz contato com todos, fui representante da Rosa Williams no Brasil durante 15 anos. Isso me deu um up impressionante, porque eu só extraía deles a virtude, e é isso que eu ensino para os meus filhos. Quer dizer, se você se apoiar na virtude, você anda para frente. Se você apoiar na não virtude, não adianta. Por isso, qual é a grande virtude na ortodontia? É você fazer uma ortodontia de excelência. Isso é virtude. A não virtude é você fazer uma ortodontia sem responsabilidade. Agora, com responsabilidade é virtude. Virtude do fabricante, virtude do material, virtude do instrumental, virtude do seu consultório, virtude do seu paciente de ter te procurado e agradecer e aplicar a ortodontia com virtude. Ela tem virtude, mas ela também tem não virtude. Agora, adianta se aplicar a não virtude? Não te leva a nada. Por isso que eu saí lá de vendedor de linguiça para me formar na posição que eu estou hoje, onde eu posso andar de cabeça erguida, e se eu morrer agora, eu tenho certeza que eu cumpri com o meu dever na ortodontia decentemente, procurando fazer sempre o melhor. Essa é a dica que eu poderia deixar. É uma satisfação ter o professor Jurandir no Conexo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você, Beto.